Bom, e para começar, né, a primeira live desse perfil, né, eu resolvi abordar um tema que, na verdade, não é que ele é negligenciado pelos aromaterapeutas, mas só que ele acaba ficando meio que num segundo plano, que é trabalhar muito a questão da via de administração dentro do processo terapêutico da aromaterapia, né? Então, a gente, nós aromaterapeutas, a gente trabalha muito com a questão da escolha do óleo essencial, né? Então, a gente tem todo aquele critério de escolher, assim, o óleo essencial que a gente vai usar. Muitas vezes a gente escolhe, faz aquele blend maravilhoso, associando um óleo com outro, com mais outro, né? De acordo com as características farmacológicas ou energéticas, enfim. A gente até dá bastante ênfase né, na questão de efeitos adversos que algum óleo pode ter em um paciente em especial, enfim. Mas só que daí quando a gente fala, tá, ok, mas e agora? Como que esse nosso paciente vai usar esse blend que eu fiz individualizado para ele, né? E aí a gente acaba pensando nisso depois, né? Quando que, na verdade, a gente tem que fazer esse pensamento junto, né? Porque, vejam bem, se a gente escolhe, por exemplo, fazer o uso por via tópica, né, no indivíduo, o que que acontece? A gente tem que tomar cuidado com certos óleos essenciais que têm aí uma toxicidade maior no sistema tegumentário, né, para ser aplicado por via tópica. Enquanto que se esse blend que contém esse óleo essencial que tem um determinado efeito, né, tóxico na pele, ele pode servir muito bem para uma aromatização ambiental, né? Então, é importante, na hora que a gente for definir o blend que a gente vai fazer para esse nosso paciente, como que esse paciente vai interagir, como que ele vai utilizar, né, essa aromaterapia. Quando a gente fala em aromaterapia para as psicopatologias ou então para as queixas, né, emocionais, a gente aprendeu, né, a gente sempre aprende que a via inalatória é a via de eleição, né, para os transtornos mentais, né? Então, eu mesmo falo isso e a gente tem vários professores que falam isso. Mas, na verdade, o que que acontece? A gente tem também que a via tópica, ela pode e deve ser usada para esses transtornos mentais, né? E claro que em determinadas situações, e aí o aromaterapeuta ele tem que estar muito bem treinado para isso, a gente pode fazer esporadicamente o uso por via oral, né, ingestão, enfim, mas tem todo um critério para se fazer essa ingestão de óleos essenciais. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente tem que pensar como que é a dinâmica do paciente com a aromaterapia. Então, para alguns pacientes, por exemplo, vai ser muito mais interessante a gente fazer uma aromaterapia tópica do que uma aromaterapia por via inalatória. Para outros pacientes, não se aplica fazer a via tópica, né? Então, vamos pegar, por exemplo, fazer um caso hipotético de um indivíduo que ele tem problema de dependência com drogas e ele não quer fazer o tratamento, né? Vocês acham mesmo que esse indivíduo ele vai fazer uma aromaterapia por via tópica? Ele não vai fazer, né? Por mais que, por exemplo, os pais, né, entrem no processo e falam, não, filho, deixa eu pegar e tocar um pouco em você, você está muito nervoso, vamos fazer um relaxamento, vamos relaxar, né, e fazer isso, vamos fazer com a aromaterapia, ele vai ter essa resistência, né. E aí, nesse caso, uma aromatização ambiental, ela é muito mais indicada para esse indivíduo do que uma aromaterapia por via tópica. Agora, quando a gente pega, por exemplo, um indivíduo que tem um quadro de demência, então a gente tem aí vários fatores que estão associados na história. Então, um indivíduo idoso, ele já vai tendo uma perda, né, da capacidade olfativa, né? E aí, quando esse indivíduo, alguns casos de demência, cursam com uma diminuição muito importante do olfato, até chegando ao ponto de fazer uma anosmia, né? A diminuição, a retirada, a incapacidade total, né, do olfato.
claro que isso não vai anular na totalidade o efeito da aromaterapia por via inalatória. A gente vai conversar sobre isso. Mas só que quando a gente pega esse paciente com demência, o toque, a massagem, ele acaba entrando como um processo adicional dentro de uma abordagem multivariável, né? E nessa que a gente vai usar o toque, na hora que a gente vai usar a massagem, né, como uma terapia aí junto com a aromaterapia, a gente pode fazer isso com a própria aromaterapia, né? De forma que a via tópica, nesses casos, ela vai bem e vai muito bem. Mas só que a gente pode também associar as diferentes vias de administração. Então, nada impede de eu, em um paciente, usar tanto a via tópica quanto a via inalatória. A gente tem, falando do ponto de vista da farmacologia, a gente tem mecanismos de biodisponibilidade, o aspecto de farmacocinética, bem diferenciado da via inalatória para a via tópica, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz administração, né, de um óleo essencial por via inalatória, o que acaba acontecendo é que os princípios ativos, né, que estão ali no óleo essencial, eles sofrem um processo de rápida absorção e eles são distribuídos de uma maneira muito rápida para o sistema nervoso central, né? Mas, por outro lado, o que acontece? Eles também saem com uma maior rapidez do sistema nervoso central. Então, a gente acaba tendo na via inalatória, quando a gente fala de concentração do princípio ativo do óleo essencial no sistema nervoso, a gente acaba tendo como se fosse um pico, um aumento em pico, que ele acontece muito rápido, mas só que ele também decai com uma certa velocidade, né? Com a via tópica, o que acaba acontecendo? Na via tópica, em primeiro, que existem várias barreiras, né, para o princípio ativo que está aqui na pele, ele chegar na corrente sanguínea, né? Então, o processo de absorção pela via tópica, ele tem muito mais perda da molécula, né, do que pela via inalatória. Além disso, o que acontece? Uma vez que essa molécula chega, né, é absorvida pela rede capilar, ela vai ser distribuída para o sistema nervoso central, mas só que esse processo de absorção, ele acaba sendo mais lento. Por quê? Porque a molécula, de certa forma, ela se deposita um pouco no tecido adiposo, né, da pele, né, nos reservatórios lipídicos que a gente tem na pele, e ele vai sendo, ele se dissocia desse tecido adiposo, desse componente lipídico, pouco a pouco, para pegar, então, e chegar na corrente sanguínea. Então, a pele, ela acaba servindo, entre aspas, como um pequeno reservatório, né, no qual ela reserva essas moléculas e ela vai liberando essas moléculas aos poucos, e essa molécula ela é absorvida aos poucos. Ela chega na corrente sanguínea aos poucos. E aí, ao chegar na corrente sanguínea, ela é distribuída para o sistema nervoso central. Como a pele, ela serve meio que um compartimento que segura um pouco, né, os princípios ativos que foram administrados, né, na pele, o que acontece? A gente vai tendo liberação lenta, mas por um tempo mais prolongado da molécula. Da molécula. Então, isso faz com que a quantidade do princípio ativo, das moléculas que estão presentes no óleo essencial, quando é feito por via tópica, ela não vai chegar no sistema nervoso central assim em forma de pico, né? Ela demora mais para chegar, ela chega numa menor concentração, mas só que como ela vai sendo constantemente sendo liberada de pouco a pouco, essa pequena concentração do sistema nervoso central ela é mais sustentada. E aí acaba acontecendo que acaba todo esse processo de absorção e de distribuição, a molécula, enfim, vai decaindo a concentração no sistema nervoso central. Então, a gente tem um efeito, vamos dizer assim, uma permanência, né, da molécula no sistema nervoso por muito mais tempo, quando a gente faz por via tópica. Mas só que numa concentração menor do que se a gente for pensar numa via inalatória, né? Então,
qual é melhor? Não tem essa questão de qual é melhor. Tem a questão de qual considerando esse perfil que eu acabei de falar, para um determinado indivíduo, qual é o perfil que mais se adequa a ele, né? Qual que a dinâmica, né, de biodisponibilidade aí do princípio ativo que mais se adequa a cada indivíduo. Então, se a gente for pensar, por exemplo, eu quero um efeito mais, eu quero fazer uma aromaterapia para o indivíduo que tem dificuldade para iniciar o sono. De repente, a via inalatória, ela pode ser melhor do que a via tópica. Não, o problema nesse indivíduo que está aqui, que veio me procurar, é o quê? Ele até pega no sono, mas ele tem a dificuldade de manter o sono. Ah, então, de repente, seria melhor a gente usar o quê? A via tópica nesse indivíduo. Ah, mas e se eu usar a via inalatória e a via tópica? Pois bem, isso aí pode, em algumas situações, isso pode ser legal. Por quê? Porque a gente vai pegar e a gente vai ter um sinergismo dessas ondas que eu desenhei para vocês. Então, na via inalatória, a gente tem aquela onda em pico, né? E na via tópica, a gente tem aquela onda mais com um pico menor, mas ela é mais sustentada. Quando as duas se juntam, a gente acaba fazendo algo mais ou menos assim, ó. Então, você acaba aumentando de uma forma considerável, né, significativa, a quantidade, né, a biodisponibilidade dessa molécula no sistema nervoso central. Então, a associação, quando a gente quer um efeito mais duradouro, né, das moléculas do óleo essencial, a associação ela é muito bem vista, né, e ela é muito legal. E isso faz uma diferença bem importante, pessoal, tá? Bom, quando alguém tem alguma pergunta, eu estou falando aqui, falando, ninguém pergunta nada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sem pergunta por enquanto. Então, vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho da via inalatória. A via inalatória, ela ela tem todo um processo aí na história. Ela tem uma complexidade muito grande. Quando a gente fala na via inalatória, a gente pensa no quê? No indivíduo fazendo a inspiração, né, inalando o óleo essencial. Então, o que, que vai acontecer? A molécula volátil, né, que está presente ali no óleo essencial, ela vai chegar ali na cavidade nasal, né? E aí, chegando na cavidade nasal, o que, que pode acontecer? Ela pode interagir com receptores que a gente chama receptor odorífero, que está ali na terminação nervosa dos nervos olfativos, e que essa terminação nervosa ela fica bem na mucosa ali. Então, a molécula chega na mucosa, vai lá e interage com esse receptor. Então, o princípio ativo, ele está onde? Ele está grudadinho no receptor, que está na terminação nervosa. Então, a molécula, ela fica aqui, na cavidade nasal. Pois bem, quando ela interage com esse receptor, ela cria uma alteração elétrica nesses nervos olfatórios ou olfativos, e essa alteração elétrica ela é conduzida ao longo desse nervo até chegar numa região do cérebro que se chama bulbo olfatório. E ali, então, essa eletricidade chegando no bulbo olfatório, ela vai desencadear o que a gente chama de despolarização desses neurônios do bulbo olfatório. E o bulbo olfatório ele é muito importante porque ele é uma estrutura que faz parte do sistema límbico e que se comunica, que se conecta com várias outras estruturas do sistema límbico. Ou seja, a partir do momento que essa molécula aqui na cavidade nasal é capaz de ativar todo esse mecanismo elétrico através dos nervos olfativos e estimulação do bulbo olfatório, isso vai desencadear o que a gente chama de via olfativa ou via olfatória. E que acaba tendo o quê? Um componente muito importante no aspecto emocional que a gente chama de memória aromática ou memória olfativa. Então, veja bem, a partir do momento que essa molécula interagiu com o receptor aqui na cavidade nasal, ela pode alterar todo o funcionamento do sistema nervoso central sem estar no sistema nervoso central.
E por quê? Justamente por esse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês. Através dessa estimulação elétrica dos nervos olfativos, vai estimular o bulbo olfatório no sistema nervoso central e, com isso, vai ativar todo o sistema límbico. Vai ativar os neurônios do sistema límbico, vai liberar neurotransmissores e vai ter toda uma alteração, né, dessas estruturas do sistema límbico que estão relacionadas com aspectos emocionais. Então, por exemplo, veio até uma pergunta num grupo que a gente tem de aromaterapia, né? Um colega perguntou, mas a lavanda atua por mecanismos GABAérgicos? Farmacologicamente falando, não. A gente sabe que não. Mas nada impede de um indivíduo, quando ele faz a inalação do óleo essencial de lavanda, ele tenha um aumento da liberação de GABA no sistema nervoso central. Por quê? Porque ao passo que ele inalou a lavanda, o que acontece? Essa via olfativa vai trazer à tona experiências pregressas que esse indivíduo teve com o aroma da lavanda, e se essa experiência pregressa foi uma experiência muito confortante, muito tranquila, o que acontece? Vai começar a ter liberação do neurotransmissor GABA no sistema nervoso central, vai começar a ter liberação de endorfinas no sistema nervoso central. Então, não é que a lavanda diretamente ela aumenta endorfinas, mas o estado emocional que aquele aroma provocou no indivíduo faz com que, do ponto de vista neuroquímico, se possa ter uma explosão de neurotransmissores no sistema nervoso central, né? Então, essa via olfativa, ela é muito poderosa, pessoal. Ela trabalhar com a memória olfativa, ela é muito ela traz um efeito muito importante. Por quê? Porque mesmo que a molécula não chegue no sistema nervoso central, ela pode fazer com que se ative toda a bioquímica cerebral, mas que é uma assinatura de uma bioquímica que está relacionada com o quê? Com o estado motivacional positivo. Se a gente trabalha com memórias emocionais positivas, né? Nessa questão da via olfativa da aromaterapia. Então, quando a gente faz essa via inalatória, a gente tem esse primeiro processo, né? Que se chama aí a via olfativa dentro da via inalatória, né? Que entra muito um componente, o quê? De memória olfativa. Teve uma pergunta aqui, deixa eu dar uma paradinha e responder. Vamos lá. Idosos e crianças poderiam pensar nesse conjunto via tópica e via inalatória? Com certeza, Rosana. A gente pode, na verdade, em todos, né? Os indivíduos a gente pode pensar. Não existe aí restrição quanto à questão da idade, tá? Bom, beleza. Aí o que acontece? Mas a via inalatória não é só isso, né? A molécula, ela não necessariamente pode estar interagindo com o receptor olfativo. Ela pode estar ali livre na cavidade nasal. E a gente tem uma série de vasos, a gente tem uma quantidade enorme de vasos sanguíneos, de pequenos vasos sanguíneos, né, de capilares, né, na mucosa nasal. Então, a molécula, quando ela chega aqui na mucosa nasal, ela sofre um processo de absorção. Então, ela ganha a corrente sanguínea e, ganhando a corrente sanguínea, ela vai para o sistema nervoso central. E aí, uma vez que a molécula chega no sistema nervoso central, ela vai atuar em alvos proteicos lá no sistema nervoso central, aí entra especificamente a farmacologia, né? Então, por exemplo, o linalol atua no transportador que faz a recaptação de serotonina. Pois bem, o linalol chegou ali no sistema nervoso central, ele vai inibir a recaptação de serotonina, né? Pois bem, então, a gente tem uma via, entre aspas, química, um componente químico da via inalatória trabalhando paralelamente com o componente da via olfativa, que também está presente na via inalatória. Bom, esse componente químico da via inalatória, a gente pode meio que maximizar o efeito dele, né? Então, entra aquela questão, olha, eu estou selecionando esse óleo essencial, porque eu conheço a farmacologia desse óleo essencial, e eu quero o efeito farmacológico desse óleo essencial no sistema nervoso central. Então, a gente tem que maximizar o quê? A absorção
das moléculas que estão presentes nos óleos essenciais. E aí entra o quê? Entra da forma com que o indivíduo vai fazer a via inalatória. Então, olha só, para a molécula chegar no sistema nervoso central, ela tem que ganhar corrente sanguínea, né? Um processo que a gente chama de absorção. A absorção, quando a gente pensa no sistema respiratório como um todo, né? A absorção, ela vai ser muito maior no pulmão do que na cavidade nasal. Né? Por quê? Porque a quantidade de capilares sanguíneos que tem nos alvéolos pulmonares, né, a área, né, e, consequentemente, a área de absorção, e, consequentemente, falando a quantidade de vasos que tem no alvéolo pulmonar, é muito maior do que aqui na cavidade nasal. Então, se o indivíduo consegue fazer com que a molécula do óleo essencial, ou se o indivíduo consegue fazer com que mais moléculas do princípio ativo do óleo essencial chegue nos alvéolos pulmonares, então vai ter uma concentração maior dessas moléculas no sistema nervoso. Então, a forma com que se faz a via inalatória, ela, de certa forma, ela é muito importante para determinar a quantidade dos princípios ativos que estão presentes nos óleos essenciais, a quantidade que chega no sistema nervoso central. Então, é assim, uma coisa é o indivíduo fazer uma inalação de um óleo essencial de uma forma muito sutil. Né? Nisso, o que está acontecendo? Por conta da velocidade, né, e da pressão, as moléculas que estão presentes nos óleos essenciais, elas vão ficar muito mais concentradas aonde? Aqui na cavidade nasal. Ah, não vai ter processo de absorção? A molécula não vai chegar no sistema nervoso? Não estou falando isso. Ela vai chegar, porque tem absorção aqui na cavidade nasal. Agora, com certeza, se o indivíduo pega o óleo essencial e ele faz uma inalação mais vigorosa, ou seja, ele esvazia todo o conteúdo de ar da árvore brônquica e vem e faz uma inspiração bem forte. E ao inspirar bem forte, ele ainda segura o ar na cavidade abdominal, na cavidade torácica, aqui nos alvéolos pulmonares. O que vai acontecer? A quantidade de princípio ativo que vai ser absorvido do óleo essencial vai ser muito maior. Então, vai chegar uma quantidade muito maior da molécula no sistema nervoso central. Então, quem já fez curso comigo, é até o que eu brinco, falo, a via inalatória do Gabriel Pensador, né? Puxar e segurar e depois soltar. Eu até faço um vídeo, né, para os pacientes, falando, pessoal, para a gente fazer uma via inalatória vigorosa, como é que a gente faz? Esvazia todo o ar da árvore brônquica e pega, por exemplo, coloca em um lenço, em um papel, por exemplo, blend, e puxa o ar com toda a força. Prensa o ar. Conta até 5 e solta. Você vai aumentar muito a quantidade do princípio ativo que vai chegar no sistema nervoso central. Tá? Mas a gente tem prós e contras, né, dessa forma de utilizar, né, o óleo essencial. Qual é o prós? Quais são os prós? Né? Então, acabei de falar. Né? A gente vai ter uma maior concentração da molécula no sistema nervoso central. Mas qual é o contra? Se eu faço uma inspiração muito vigorosa, a gente vai ter pouca concentração do princípio ativo aqui na cavidade nasal. Ou seja, a gente vai ter uma quantidade menor de moléculas interagindo com os receptores odoríferos que estão aqui na cavidade nasal. Ou seja, a gente vai ter o quê? Uma diminuição da potência ou uma diminuição daquele efeito que a gente falou da via olfativa, que está muito relacionado o quê? Com as memórias olfativas, as memórias emocionais desse aroma. Então, o que eu acabo fazendo é o quê? Sempre quando eu vou falar, entrar com a via inalatória para os pacientes, eu falo, bom, o que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer uma inalação muito sutil. Então, você
tenta ficar num lugar tranquilo, né? Fecha os olhos e faz uma respiração sutil. Sente esse aroma e vivencie essa memória afetiva positiva que este aroma te traz. Aí vocês podem me perguntar, Guilherme, mas só que esse blend ele não traz nenhuma memória afetiva positiva para o indivíduo. Tudo bem. Só não é muito legal trazer o quê? Uma memória afetiva negativa. Né? Agora, se ele não traz uma memória emocional positiva, o que você faz? Você chega e fala, bom, se esse aroma não consegue te remeter a um contexto que te traga uma sensação de bem-estar, de prazer, de tranquilidade, então imagina isso. Então fecha os olhos, sinta o aroma e se transfira, se desloque para um local ou, enfim, imagine um ambiente que te traga muita calma, que te traga muita serenidade. E aí o que acontece? Nas próximas vezes que ele for fazer, ele já vai ter criado essa memória olfativa positiva. E isso é muito legal. Por quê? Porque daí quando a gente for entrar com a via inalatória mais forte, né, uma inspiração mais forte para trabalhar o aspecto químico do óleo essencial, a molécula já vai chegar num sistema nervoso central que já vai estar trabalhando dentro de um modus operandi o quê? Que traz tranquilidade, que traz motivação, bem-estar, etc, etc. Deixa eu ver aqui, teve perguntas, né? O efeito olfativo está relacionado apenas à memória afetiva? Então, não necessariamente apenas a memória afetiva. Mas, por quê? Porque a partir do momento que se estimula eletricamente o bulbo olfatório, você vai começar a estimular o sistema límbico, e na verdade você não estimula só o sistema límbico, porque o sistema límbico está correlacionado com várias outras estruturas do sistema nervoso. Está correlacionado com gânglios da base, está correlacionado com o córtex pré-frontal, tem uma capacidade importante de ativar o funcionamento de todo o neocórtex, né, da região cortical do sistema nervoso central. Então, não necessariamente trabalha com essa questão de memória olfativa. Essa via, ela é capaz de provocar liberações de neurotransmissores importantes por todo o sistema nervoso central. Mas essa ativação, né, essa liberação, né, essa neuroquímica que acontece, ela acaba meio que, entre aspas, mimetizando a neuroquímica de um indivíduo que está vivenciando um momento de bem-estar, por exemplo. Se, obviamente, essa memória olfativa está relacionado a um evento que tem uma valência emocional positiva para o indivíduo. Né? Então, não necessariamente é só memória. Né? Tem esse componente de memória que é importantíssimo. Né? A partir do momento que traz à tona essa memória, você acaba modulando o funcionamento do sistema nervoso central como um todo. E óbvio que você vai ter toda uma modulação de capacidade sensorial, capacidade motora, ou seja, o sentir e o expressar um determinado comportamento. Tá? Se o interagente é bipolar, está numa crise de rinite, ele poderia usar aromaterapia por inalação sem correr o risco de uma crise ansiosa, de uma desestabilização emocional? Então, não. Por quê? Porque, assim, quando você faz a via inalatória, né, você necessariamente tem um processo de absorção da molécula. Né? Claro que se o indivíduo ele perde, vamos dizer assim, a capacidade olfativa, mas só que ele não perdeu a capacidade o quê? De todo o sistema respiratório conseguir fazer a absorção do princípio ativo. E aí o princípio ativo vai chegar no sistema nervoso central e vai modular sistemas de neurotransmissão da mesma forma, independente dele ter sentido ou não
né, esse olfato e ter tido a memória emocional. O que acontece é que quando a gente tem uma, vamos dizer assim, uma ativação prévia da via olfativa, a gente já deixa o sistema nervoso central meio que trabalhando. E aí, quando o princípio ativo do óleo essencial chega, ele já chega num sistema que já está num modo de trabalho, né? Então, acaba tendo um sinergismo entre elas. Mas só que o fato do indivíduo perder a capacidade olfativa, isso não impede o efeito terapêutico da aromaterapia. Isso aí tem estudo em modelos animais provando isso, né? Teve um estudo em roedores que provocou lesão de epitélio olfativo, então é um modelo de anosmia. Então, os animais eles não tinham a capacidade de sentir o cheiro, mas mesmo assim a inalação do óleo essencial foi capaz de promover um efeito ansiolítico nesse animal. E a gente vê isso acontecendo também em indivíduos que têm uma diminuição aí da capacidade olfativa, tá? É claro que você perde um pouco o quê? O sinergismo que existe entre a via olfativa e o componente químico da via inalatória, tá? Mas só que o efeito tem sim, tá? Bom, então, o que eu acabo fazendo é o seguinte, então eu chego para o paciente e falo assim, olha, então primeiro você faz uma inalação mais discreta, para quê? Para você justamente ativar esse componente olfativo que a gente acabou de falar. Beleza. Nisso você já vai sentir um certo efeito imediato. Logo depois que você fez isso, o que acontece? Você vai de novo, você pinga o blend ali num paninho, ou num lenço umedecido, ou num papel, enfim. E aí você vai fazer o quê? A via inalatória, você vai inspirar com bastante força. Por quê? Porque agora eu quero maximizar o componente químico da via inalatória. Então, não é que o indivíduo só faz uma inalação sutil ou só faz uma inalação vigorosa. É claro que, gente, que isso não é uma condição obrigatória, sine qua non, para a aromaterapia fazer efeito. Eu estou falando mais ou menos a forma que eu trabalho para vocês, que eu tento unir o componente cognitivo emocional junto com o componente químico farmacológico dos óleos essenciais. Né? A química e a farmacologia, ela é uma das formas de se trabalhar com aromaterapia. Existem várias formas de se trabalhar com aromaterapia. Tem muitos aromaterapeutas que não trabalham com essa questão química e farmacológica e têm resultados sensacionais, né? Então, a questão é essa, tá? Quem se identifica com a visão química e farmacológica, né? E usa a aromaterapia, entre aspas, né, numa vibe assim um pouco mais medicamentosa, né, esse processo ele é um processo que traz uma diferença importante do que simplesmente você fazer uma inalação e acabou, tá? Por isso que eu dou essa dica aí para vocês e que bem no fim a gente acaba não tendo isso, né, em livros nenhum. Então, a gente tem esse complexo, vamos dizer assim, da via inalatória, né? Que ela é muito interessante, porque ela traz um efeito, de certa forma, agudo, mas, foi o que a gente falou, a persistência não é tão grande, né? No qual, então, existe aí uma demanda do quê? De se fazer outras séries, vamos dizer assim, de picos ao longo do dia, né? Isso falando, explicando, né, pessoal, muito num mecanismo assim mais farmacológico, né? Mais químico, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente traz esse pulso químico que a inalação faz, isso, de certa forma, ele tem uma repercussão a médio e longo prazo no funcionamento desse neurônio, né? Tudo bem, a molécula ela pode não estar mais lá, mas só que o fato de você ter trabalhado o emocional do indivíduo naquele momento, você deixa o indivíduo mais centrado e, consequentemente,
essa melhor estabilidade cognitiva emocional do indivíduo, per se, já vai ser capaz o quê? De fazer uma manutenção neuroquímica importante nesse indivíduo. Então, não necessariamente a molécula do óleo essencial, ela tem que estar constantemente no sistema nervoso central, como é o princípio de uma medicação. Né? Então, quando o indivíduo toma, por exemplo, esse citalopram, né? Esse citalopram ele tem que ter aquela biodisponibilidade constante do sistema nervoso central. Não é assim que se trabalha com a aromaterapia. Né? Não é o objetivo da aromaterapia manter a concentração, a biodisponibilidade no sistema nervoso central constante, por exemplo, de linalol. Não é esse o princípio de funcionamento da aromaterapia. Tá? Tem outra pergunta aqui. É possível trabalhar com aromaterapia sem considerar a farmacologia? Olha, Maria Alice, é possível, mas eu acho assim, você não é obrigado a conhecer a farmacologia e trabalhar a partir da visão da farmacologia. Mas, a partir do momento que você usa a aromaterapia em uma concentração que extrapola a concentração da aromaterapia energética, você, na verdade, está fazendo uma abordagem química. Isso tem que ficar claro. Né? E, a partir do momento que você está fazendo uma abordagem química, você tem que saber o que esse óleo essencial faz no sistema nervoso. Para, inclusive, entender determinadas contraindicações de óleos essenciais. Então, por exemplo, eu jamais vou fazer, entrar com eucalipto glóbulos, eu não vou entrar com alecrim quimiotipo 1,8-cineol, num indivíduo, por exemplo, que já teve uma história pregressa de convulsão, ou no indivíduo que é epilético. Por quê? Porque o 1,8-cineol, ele aumenta muito os níveis de acetilcolina no sistema nervoso central, e essa acetilcolina ela tem um efeito pró-convulsivante. Então, em um indivíduo que ele já está sensibilizado e ele já é mais vulnerável a fazer uma crise convulsiva, você entrar com óleo essencial pró-convulsivante, você pode desencadear uma crise no indivíduo. Então, você não precisa elencar e trabalhar o óleo essencial somente na visão farmacológica, mas a partir do momento que você entra em concentrações que saem da concentração tida como aromaterapia energética, eu acho muito importante o aromaterapeuta ter conhecimento de química e farmacologia, para evitar possíveis efeitos adversos decorrentes aí da aromaterapia. Por exemplo, isso aí, até nas mentorias, né, que eu faço, teve uma colega que ela pegou e falou assim, nossa, agora faz sentido a reação adversa que alguns pacientes meus já teve com o cedro quando ele estava em ansiedade. Por quê? Porque a gente sabe que dentro aí da aromaterapia, mais aí na visão da psicoaromaterapia, o cedro, ele é um óleo que ele é indicado, né, em quadros de crises de ansiedade, por trazer aquela questão da segurança, da força, enfim. Mas só que o cedro, e o cedro que eu estou falando é o cedro do gênero Cedrus, ele tem um componente importante, né, um álcool não, um sesquiterpeno, que se chama imacaleno. E esse imacaleno, a gente já tem na literatura falando que ele aumenta muito os níveis de todas as monaminas. Ele aumenta o nível de serotonina, de noradrenalina e de dopamina. Então, imagine um indivíduo que está numa crise de ansiedade, e aí ele faz um processo de inspiração mais forte do cedro, então vai uma concentração importante de macaleno no sistema nervoso central, e esse indivíduo que numa crise de ansiedade já está com aumento de dopamina e noradrenalina, com o cedro vai aumentar mais ainda. Percebe? Então, eu acho muito importante, não que a gente obrigatoriamente tem que trabalhar com a visão química e farmacológica, né? Mas só que eu acho que todo aromaterapeuta deveria ter este conhecimento para juntar a área que ele mais se identifica, mas pegar e falar assim, não, isso aqui a gente tem que fazer um contraponto, por quê? Porque pode acontecer isso, aquilo, aquilo e aquilo. Né? Então, o Guilherme, que é psicofarmacologista, o Guilherme neurocientista, o Guilherme que dá aula do curso Psicofarmacologia dos Óleos Essenciais,
efetivamente não é o Guilherme terapeuta. O Guilherme terapeuta, ele não é pautado somente no componente químico farmacológico da aromaterapia. Eu trabalho muito com medicina chinesa também dentro da aromaterapia. Mas só que eu uno essas duas visões. Eu faço uma visão integrada da visão chinesa e da visão química e farmacológica, justamente para não evitar que se tenha esses efeitos. Tá? Então, claro, não é uma questão obrigatória. Quem não sabe farmacologia não faz aromaterapia. Isso é um absurdo. Mas eu acho importante ter. Tá? Bom, voltando então, né, na questão de fazer uma associação racional das diferentes vias de administração. Então, vamos pensar assim, ó, eu tenho um indivíduo que ele tem um comportamento, ele tem crises de ansiedade muito forte, que começam justamente lá em torno das 8 horas da noite, 9 horas da noite. E isso acaba tendo toda uma repercussão no final da noite, e obviamente que isso acaba afetando muito a qualidade do sono desse indivíduo ao decorrer da madrugada toda. Né? E é lógico, isso acaba tendo efeito cumulativo, vai dar problema na qualidade aí de vida do indivíduo durante o dia. Enfim. Bom, e agora, Guilherme, o que você vai fazer para esse indivíduo? Né? Via inalatório? Via inalatória fraquinha, via inalatória fortinha? Só via tópica? Não. Vamos trabalhar as várias formas nesse indivíduo. Né? Então, vamos lá. Se esse indivíduo te traz, né, essa informação, olha, é componente condicionado, enfim, não sei. Quando eu escuto o barulho da musiquinha do Jornal Nacional, sei lá, eu começo a entrar em crise. Então, o que você vai fazer? E eu preciso assistir o Jornal Nacional, porque o meu marido adora o Jornal Nacional. Tá, então o que você vai fazer? Então, mais ou menos meia hora antes de começar o Jornal Nacional, você vai fazer uma inalação, vai fazer o complexo inalação, ou seja, a inalação sutil, daquela forma que eu falei para vocês, e vai fazer 3 inalações vigorosas. Tudo tudo sucessivo. Tá? E vai tentar ficar, né? Se trabalhar, né? Enfim. Então, isso aí é o quê? É para um efeito agudo. Eu quero preparar esse indivíduo para ele não ter, né, essa crise. Tá? E aí, depois, o que acontece? Ok. Depois que você passou esse momento, jantou, você vai tomar um banho, depois que você vai tomar um banho, você vai deitar, então o que você vai fazer? Você vai fazer uma aromaterapia tópica. Então, você vai pegar esse blend aqui, que eu passei para você, então você vai comprar um creme neutro, né? E aí, para cada 100 ml desse creme neutro, você vai colocar 2 ml desse blend que eu te dei, por exemplo. Né? E aí você vai passar pelo seu corpo, enfim. Né? Ou então você pede para o seu marido passar nas suas costas, ele aproveita, faz uma massagem, né? Que não sei o que lá. Ou seja, eu vou pegar e eu vou ter um efeito maior dessas moléculas à noite. E se o problema com o sono dela, desse paciente, for realmente importante e que a via tópica não dá conta, e se não existe contraindicação do parceiro que está ali com ela também fazer uso da aromaterapia, eu indico que é aromatização ambiental durante a noite. E aí entra até a questão, pessoal. Ah, mas com qual aparato? Com Richaud de tomada? Não. Não vai ser com Richaud de tomada. Vai ser com vaporizador. Ah, mas eu entro o quê? No vaporizador com pressão forte de vaporização? Não. Você usa, tem vaporizadores que eles têm velocidade, né? Você usa a menor velocidade possível que tem esse vaporizador. E por quê? Só questão, né, da gente raciocinar um pouco. Se a gente pega e faz uma pressão muito forte de vaporização, o que vai acontecer? Os componentes voláteis que estão presentes nesse blend vão volatilizar muito rapidamente,
Então, vai fazer um efeito agudo, importante, mas, por outro lado, vai passar 30, 40 minutos, o que acontece? Já não tem mais, porque os princípios ativos volatizaram. Ao passo que, se você entra com um processo de volatilização mais discreto, você acaba mantendo por mais tempo, né, as moléculas que estão ali. Né? Perguntou ultrassônico? Sim, pode ser um ultrassônico. Tá? Então, regular a velocidade, né, a potência dessa inalação ambiental, ela também é uma coisa que é muito importante. Então, vejam, pessoal, que é claro que é importante a gente determinar quais os óleos essenciais que a gente vai utilizar, não tenha dúvida, né? Mas só que muito mais que isso, não muito mais que isso, mas igualmente importante é o quê? É escolher como que vai ser feita a administração. Né? Se a gente vai fazer associações de vias de administração, se a gente vai, enfim, que momento que a gente vai fazer, que momento que a gente não vai fazer, né? Aí uma colega perguntou quanto tempo, de certo, ela perguntou. É relativo, né? Não dá para saber. É assim, a partir do momento que você coloca a vaporização e a pessoa vai dormir, não tem como você chegar para a pessoa e falar, olha, você faz isso por 1 hora e depois você pega e para. Pô, a pessoa vai acordar para parar? Ela vai colocar o relógio, o despertador para parar? Tem muito sentido, né? Então você pega, coloca ali, né? Se for que entra a água ali, você coloca uma quantidade menor para mais ou menos ajustar, né? A quantidade de tempo que vai ser feito esse processo. E aí, a gente pode até trabalhar com condições contextuais para, entre aspas, trabalhar o que é a saturação do ambiente. Porque quando se trabalha para uma aromatização ambiental, pessoal, tem muitas variáveis na história. Então, tem muitas pessoas que me perguntam, quantas gotas você coloca num vaporizador a quantos ml de água? Não dá para a gente falar isso. Eu não sei quantos metros quadrados tem o seu quarto. Eu não sei se você dorme com a janela aberta e com a porta aberta, que tem uma puta corrente de ar, ou se você dorme com a porta fechada e com a janela fechada. O importante é o quê? É a saturação do ar que a pessoa está lá vivenciando. Então, entra muito uma questão de bom senso. É difícil a gente pegar e entrar com uma dosimetria precisa dentro da aromaterapia. Né? E entra muito uma questão o quê? De variabilidade individual. Então, por exemplo, tem indivíduos que eles acabam tendo dor de cabeça, náusea, quando se tem uma saturação um pouco mais forte, enquanto que tem outros indivíduos não. Né? Então, a regra é, olha, você começa tenta buscar, né, uma concentração que, do ponto de vista olfativo, te agrada. Que do ponto de vista olfativo, você se sente bem. O que adianta eu falar? Coloca 15 gotas em 10 ml e a pessoa fica sufocada com 15 gotas. Isso vai diminuir o efeito benéfico que eu quero trazer com a aromaterapia para esse indivíduo. Né? Então, a gente precisa muito do feedback dos nossos pacientes para pegar e fazer esse ajuste fino aí da dosimetria. Tá? Tem alguns vaporizadores que tem time, é só programar. Isso, Tereza, também tem. Tá? E aí, por exemplo, mas como que você faz, entre aspas, o esquema posológico? Depende. Então, por exemplo, eu tenho, graças a Deus, entre aspas, teve alta, né? Porque ficou super bem. Eu tive um pacientezinho, um menino, com TDAH, e aí ele estava com problemas aí com a questão do TDAH, por quê? Porque se ele entrava com a Ritalina de liberação prolongada, a Ritalina ficava muito tempo fazendo efeito. Isso era fantástico para a parte cognitiva dele. Mas só que chegava 1 hora da tarde, ele simplesmente perdia o apetite. E ele já era magrinho.
E, além disso, ele era muito sensível a um dos efeitos adversos da Ritalina, que é a dor de cabeça. Então, o que aconteceu? O psiquiatra, ele optou por usar a Ritalina normal, sem ser de liberação estendida. Então, o menino, ele tomava a Ritalina, ele tomava café, né, na casa dele, e aí, antes de ir para o colégio, ele tomava a Ritalina, ia para o colégio, nossa, ele se dava super bem, na primeira, na segunda e na terceira aula. Nas 2 últimas aulas, ele começava a ter queda de performance. Por quê? Porque a Ritalina parava, começava a perder o seu efeito. Então, como é que foi feito aqui no caso? Bom, então, o que acontece? Você vai pegar e aí tem toda aquela coisa, né, quando a gente trabalha com criança e adolescente, né, de colocar ele dentro do tratamento, ele tem que se sentir, né, parte do tratamento, né? Todos, na verdade, mas a criança e adolescente mais, a gente pode pegar e fazer, por exemplo, um colar aromático. Ele adorou, por exemplo, esse menino em questão, ele adorou o colar aromático. Eu entrei com toda a história, nossa, ó, tá transado, hein? Esse colar aromático, assim, fica legal. Eu acho muito legal, cara. Eu, se fosse você, usar. E aí, a própria mãe pegou e instruiu. Claro, conversou com os professores, etc., explicou na escola. Ele mesmo, quando dava um intervalo, né, e ele não queria fazer isso no meio da sala de aula, para todo mundo ficar olhando, aí quando dava intervalo, ele ia lá no banheiro, pegava o blendzinho que tinha lá, colocava no algodãozinho e no colar aromático, e aí ele colocava o colarzinho no nariz de forma discreta e dava cheirada, né? E isso melhorou bastante a performance dele. E aí o que acontecia? Quando chegava 1h da tarde, ele conseguia comer melhor, a dor de cabeça diminuiu bastante. Então, quer dizer, mas em todos você faz isso? Não. Né? Então, a gente ajusta a via de administração, a forma de administração, quantas vezes vai administrar o dia, intervalo de administração, de acordo com o indivíduo, de acordo com a demanda do indivíduo. Claro que a ideia não é você deixar um indivíduo que ele fica 24 horas do dia dele sob o efeito da aromaterapia. Né? Embora nós, aromaterapeutas, amamos a aromaterapia e amamos os óleos essenciais, né? O nosso objetivo tem que ser o quê? Tem que fazer com que o indivíduo aprenda a viver sem a aromaterapia. A aromaterapia, ela entra ali para ajudar, mas só que a ideia é o quê? É não deixar a aromaterapia de eterno na vida dele, né? Então, é muito individualizado, né, essa questão. Mas, para resumir a história, né, e eu não sei se meio que eu consegui atingir o objetivo, a ideia era passar para vocês que não existe um protocolo padrão, não existe essa que, para tal transtorno tem que ser a via inalatória, para tal transtorno, para tal condição tem que ser a via tópica. Não, né? Tudo depende, e inclusive não necessariamente você pode usar uma única via, você pode explorar esse universo de vias de administração e fazer a interação dessas vias de administração. Você vai ter um resultado muito mais efetivo da aromaterapia. A pergunta, pode se difundir durante toda a noite? Então, Maria Alice, essas questões, né, essas perguntas, elas são, assim, a gente tem toda uma questão de segurança, né, na aromaterapia. Então, muito se fala, se você expor o indivíduo 8 horas sobre aromaterapia, isso pode fazer mal, e etc, etc. Mas só que aí a gente começa a analisar o que acontece realmente na prática. Você acha mesmo que se você colocar que seja 15 gotas num óleo, num vaporizador e deixar esse vaporizador funcionando a noite inteira, você vai ser submetido a noite inteira sob o efeito da aromaterapia? Não, não vai. Porque embora esse vaporizador possa estar funcionando, os componentes voláteis que estão ali já foram embora. Então, a gente não consegue manter uma volatilização sem fazer renovação do óleo essencial ali overnight, a noite toda. Não tem jeito de fazer isso. Porque as moléculas se volatilizam, elas vão para o ar, elas vão pegar e vão cair e acabou. Né?
Então, não existe um super limoneno, por exemplo, que vai ficar 12 horas ali no ar e o indivíduo fazendo a inalação de limoneno 12 horas. Né? Então, se você coloca, por exemplo, um vaporizador com laranja doce, e esse vaporizador fica funcionando 12 horas, você efetivamente não está fazendo aromaterapia de 12 horas com o óleo de laranja doce. Eu não sei se deu para entender isso aí. É claro, existe aí toda uma questão, né, gente, de segurança, existe, né, aquelas frases prontas, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, e não pode ir lá, não pode pá, né? E de fato não pode. Mas só que isso não significa que a gente tenha que fazer o nosso procedimento extremamente engessado. A questão é de bom senso, e que foi justamente o que eu falei. Tá, não pode fazer, não é legal você fazer uma aromaterapia durante 12 horas. Né? Realmente, se você for fazer isso todo dia, toda noite, aromaterapia de 12 horas, não é realmente uma coisa legal. Mas será que você consegue fazer uma aromaterapia 12 horas sem fazer a reposição do óleo essencial no vaporizador? Não consegue. Né? Então, a gente tem que pensar num todo e não ficar somente, né, naquela questão daquelas frases prontas que a gente sempre escuta, a gente fica sempre escutando. Né? Então, claro, a gente tem que escutar, a gente tem que analisar isso, né, mas a gente tem que pensar como um todo. Então, ó, gente, falta 24 minutos para terminar. Você dá supervisão de casos? Eu dou sim, entre em contato comigo, que a gente conversa sobre isso. Obrigado, pessoal, que esteve aí na live. Eu vou fazer live direto aí e eu conto com a presença de todos, tá bom? Um abraço, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente.